Ai, que o parta! Pensaram que eu não voltaria, né? Mas eu voltei! Oi! Será que eu posso fazer uma entrada assim? Bem-vindo, bem-vinda ao canal Biossomos, o canal mais informativo do Brasil. Que modéstia! O canal ficou praticamente parado em 2016, depois de 3 vídeos que eu fiz falando sobre Zika, simplesmente porque eu achei que ainda não estava legal. O conteúdo até estava bom, mas eu não estava com tempo de gravar, estava muito difícil organizar cenário, organizar a minha vida. Então eu decidi dar um tempo e estudar pra gente poder fazer alguma coisa decente. Ou quase. Ou sei lá. E eis que estou aqui para uma nova tentativa. E para começar o ano, continuando o canal, adivinha sobre o que nós vamos falar? Você tem uma chance. É claro, nós vamos falar de Zika. Ai, não acredito, você vai falar sobre isso de novo. Nem fala mais no jornal. Acabou, chega. Galera, eu preciso contar algo para vocês. O Zika não acabou. Ah, é? E como você sabe disso? Pegou Zika esses dias? Graças a Deus não, mas eu fiz uma tarefinha de casa que você deveria ter feito. Eu fui pesquisar como estava esse negócio depois de um ano. Mas onde você pesquisou se no jornal não fala nada? É simples, eu fui nas fontes originais. Eu fui atrás das publicações dos órgãos de monitoramento. Usei algumas notícias e... tcharam! O Zika ainda tá por aí. Como o Zika é um vírus que parece não complicar muito a vida das pessoas que não estão grávidas, exceto alguns casos, eu vou me ater mais nos casos de microcefalia, que é o que realmente importa pra gente hoje. Será que esses bebês ainda estão nascendo? Sim, eles ainda estão nascendo, mas aparecem muito menos casos do que um ano atrás. É o seguinte, eu peguei todos os boletins do Ministério da Saúde desde que os casos de microcefalia começaram a ser registrados e anotei boletim a boletim. Esse gráfico mostra todos os dados acumulados e confirmados de microcefalia causada por Zika nos bebês. Se você observar, você vai ver que os dados não param de subir, mas ultimamente eles têm subido bem lentamente. Já são 2.386 casos desde que os casos começaram a ser notificados até a metade do mês de março de 2017. Eu só mostrei os dados até o meio do mês de março porque parece que depois o Ministério da Saúde deixou de divulgar boletins específicos para esse fim. Para você que ainda acha que pode ter vindo um alien tentando dizimar a população mundial, eu vou te mostrar como a gente está caminhando para que algo dê certo nessa história. Como a maioria dos casos de microcefalia aconteceu principalmente no início, lá no Nordeste, e lá faz muito calor, eu acho que a estação do ano não deve ajudar muito a diminuir a quantidade de mosquitos que circulam. Então, por lá, os casos de microcefalia só começam a cair depois que a gente já sabe de todo o estrago que estava sendo feito por lá. Só para lembrar, a gente descobriu isso só na segunda metade de 2015. Faz as contas, onde você começa a perceber que começa a cair o número de casos? Eu vou te mostrar o mesmo gráfico, só que indicando os casos de cada semana separadamente. Dá para ver que os casos começam a cair significativamente por volta do mês de junho de 2016. Os bebês que nasceram nessa época devem ter sido fabricados lá por setembro, talvez agosto de 2015. Percebe que bate mais ou menos com a época em que a gente descobriu o problema e aumentou os cuidados? Isso indica pra gente o quanto a prevenção é importante. Ah, Tamires, mas em dezembro subiu de novo. Olha a merda aí. Tá tudo errado. Se você reparar bem, essas barrinhas do final de dezembro de 2016 que estão mais altas são dados acumulados de 2 semanas. O Ministério da Saúde não publicou os boletins semanais, então por isso vai ser mais alto mesmo, são dados acumulados. Claro que esses dados do Ministério da Saúde não são computados em tempo real, então a gente tem que considerar que tem um atraso aí, o que dificulta um pouco a vida, mas dá pra gente ter uma boa ideia do panorama geral. Em 2017, só foram notificados 20 casos em março. A tendência é que se a gente não baixar a bola da prevenção, os casos diminuam cada vez mais até sumir. Tem também a questão de as pessoas irem ficando imunes a esse vírus e as grávidas irem ficando cada vez menos infectadas. Mas eu prefiro apostar na prevenção como a melhor forma de controle.
De qualquer maneira, os bebês que já nasceram vão precisar de muito apoio do governo para terem uma vida cheia de estímulos e poderem se desenvolver no limite das suas capacidades. Não é fácil. Lembra da Colômbia? O pessoal estava falando que na Colômbia não tinha microcefalia, que era o larvicida, que era água, que era puta. E a história e os dados científicos mostraram que o Zika realmente tem algo a ver com essa história. Os casos lá começaram a aparecer oficialmente em setembro de 2016. Nessa época, o Brasil já tinha registrado 1.845 casos. Até o fim de março de 2017, já tinham sido registrados 137 casos, segundo a OMS. Tadinho desses filhotes, né, gente? Esses números estando certos ou não, pode fazer você achar que está muito baixo, né? Colombianos do meu Brasil. Não, na verdade, são colombianos da Colômbia, né? Me digam se esse número tá certo. O que contaram pra vocês aí? #falem colombianos. Então por que aqui teve tanto bebê com microcefalia? Ou será que não? O primeiro fator que a gente tem que considerar para entender essa aparente discrepância é o tamanho do nosso país. A nossa população é de 205 milhões de habitantes, enquanto a Colômbia tem uns 47 milhões. Então, numericamente, os casos vão ser realmente menores. Na Colômbia, a população é menor. Eu fui dar uma olhada na taxa de natalidade, na quantidade de crianças que nascem vivas em cada país, e eu achei alguns dados interessantes. Os dados do Brasil não são tão recentes, mas está valendo. A taxa de natalidade do Brasil, dados de 2014, é de 14,72 nascimentos a cada 1.000 habitantes. Na Colômbia, 16,3 nascimentos a cada 1.000 habitantes, e os dados são recentes, de 2016. Eu fui procurar o número de nascimentos absoluto, o mais atualizado possível, e achei algumas coisas. Eu não encontrei os dados de 2016 no Brasil, mas os dados de 2014 eu tenho. Claro, a gente tem que considerar que essa conta que eu vou fazer é bem bruta. Ela não leva em consideração as crianças que nascem mortas e nem nenhum outro fator, ok? É só pra gente ter uma ideia. Se eu tentar calcular quantos % de bebês nasceram com microcefalia em cada país, considerando o total de bebês com microcefalia no Brasil e o total de bebês com microcefalia na Colômbia, vai dar muita diferença. Mas pensa comigo, é justo eu comparar dados absolutos entre Brasil e Colômbia, sendo que no Brasil os bebês já estão nascendo desde 2015? Lógico que não. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos calcular a média de bebês que devem ter nascido entre setembro e dezembro de 2016 no Brasil, para que a gente possa comparar com os dados da Colômbia. Nós vamos comparar a média de nascimentos que deve ter ocorrido entre setembro e dezembro de 2016 com o número de nascimentos na Colômbia e extrair somente os dados de microcefalia deste período para nós podermos fazer um cálculo mais próximo de realmente qual é o percentual de bebês que nasceram nessa condição. No Brasil, o número de casos de microcefalia tem uma pequena diferença entre o registro brasileiro e o registro da Organização Mundial da Saúde. Eu vou usar o dado maior, que é o do Ministério da Saúde. Vou colar 478 casos de microcefalia entre setembro e dezembro de 2016. Setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses. Se em um ano nascem 3 milhões, em 4 meses nasce 1 milhão. Fazendo as contas, eu chego à conclusão de que entre setembro e dezembro de 2016, 0,047% dos nascimentos devem ter sido de bebês com microcefalia. Dados da Colômbia, vou colar. 72 casos entre setembro e dezembro. Faz as contas. Percebe como o valor é parecido? A gente está comparando um puta país que tem casos há mais de um ano com um país muito menor que tem casos há menos de um ano. Como que a gente quer esse tipo de comparação se a gente não pensar direito? Tem outros fatores também. Quando o vírus Zika entrou na Colômbia, nós já sabíamos do problema e já estávamos desesperados tentando trazer alguma solução para essas pessoas.
Então deu tempo de eles fazerem um alarde, redobrarem os cuidados, pedirem para que as mulheres adiassem a gravidez se possível, levar informação às pessoas. Eu acho que isso foi fundamental para tornar o avanço do vírus muito menor por lá. Tem outro fator. Lá, o aborto em casos de má formação congênita é permitido. Eu não sei se eles conseguem fazer uma notificação desses abortos com segurança, mas talvez não consigam. Eu também não sei se em todos os casos daria para saber se o bebê teria microcefalia tão precocemente, logo no início da gestação. Mas diante de um alarde pequeno, muitas mulheres devem ter tomado, ou podem ter tomado, a decisão de abortar. Claro, a gente tem muita coisa para entender sobre esse vírus ainda, então nada é 100% certo. Mas já deu para perceber que não tem nada de conspiratório nessa história. Muitas perguntas precisam ser respondidas ainda. Mas que o Zika tem a ver com isso, a gente não tem dúvida. Esse caso foi triste porque várias pessoas sofreram com isso, muitas morreram. Mas a ciência ajudou a gente a entender isso melhor e com certeza vai ajudar a prevenir isso no futuro. Pesquisar é vida! Por hoje é isso, pessoal. Se você gostou, se você não gostou, deixe o seu joinha, seu comentário. Se você discorda, se você concorda, se analisa os dados de outra forma. Nos siga nas redes sociais e eu prometo que no próximo vídeo eu não vou falar sobre Zika. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que acreditam que os Illuminati ainda vão acabar com a humanidade. Beijo e valeu!